bem, pessoal, e ao meu lado eu tenho Lizzy Benítez, nossa grande repórter, que vai contar direitinho por que é que ela quer fazer essa cirurgia plástica, e também o doutor Marcos Vinícius Santos, que vai conversar com a gente, explicar exatamente o que acontece durante a cirurgia, os prós, os contras, o porquê é que a Lizzy deve ou não fazer essa cirurgia, o pós-operatório, e também ele trouxe aqui alguns tipos de próteses. Próteses mamárias, prótese masculina, para glúteo, panturrilha, de materiais dos mais diferentes. Mas eu quero conversar primeiro com você, Lizzy. Vem cá, por que você quer fazer essa cirurgia? Você tem o corpo tão lindo, tão perfeito. Precisa aumentar, sim, a comissão de frente? Então, na verdade, eu vou trocar porque a minha prótese dobrou e ela tá me machucando. Então, eu fui ao médico. Então, assim, eu tenho que ficar sempre muito bem, assim, com a postura muito boa. Porque se eu achar um pouquinho, me machuca aqui. Então, já é uma questão estética, já é de saúde mesmo. Exatamente, eu vou ter que trocar de qualquer jeito. Quando você descobriu isso, Lizzy? Eu já sinto essa dor há um tempo, assim, acho que é um ano. E com o tempo foi aumentando cada vez mais. Aí eu resolvi procurar um médico para ver o que estava acontecendo. E ele me falou realmente que a prótese tinha dobrado um pouquinho e que estava me prejudicando e que em algum momento eu vou ter que trocar. Escolhi esse momento, né, porque tá me machucando realmente. E eu acho que eu vou aproveitar e aumentar um pouquinho. Ah, entendi. Então você vai cuidar da saúde e vai turbinar mais um pouquinho, é isso? Terminar mais um pouquinho. Eu não sei quanto ainda, eu tô decidindo. Você tá decidindo? Tô decidindo. Você tá vendo que aqui na bancada o doutor Marcos Vinícius Santos trouxe diversos tamanhos, que depois eu quero que ele explique um por um. Tem texturas diferentes, formatos diferentes. Mas me diga uma coisa, quanto você tem hoje e qual é a sua vontade de colocar depois? Eu tenho 285. 285 Isso. mililitros. Isso, eu tenho 285. Eu não quero, assim, na verdade, turbinar muito. Eu não quero que fique com um seio muito grande. Então eu vou ter que, na verdade, conversar com o médico, ver o que ele me fala, ver o que ele me sugere. Mas eu vou aumentar um pouquinho, assim. Eu acho que porque logo que a gente coloca, tava inchado e tal. Faz muito tempo que eu coloquei, faz 6 anos. Então, parece que ele diminuiu, sabe? É uma coisa que as mulheres tendem a falar isso. Falam assim, eu coloquei, aumentou, nossa, tá incrível, tem pezinho. Aí passa um tempo e fala, mas murchou, diminuiu, quer trocar. Então, eu até tenho que perguntar isso pro doutor, né? Pra saber se isso acontece, se cai, o que acontece. Sim, isso acontece. Na verdade, esse problema que a Lizzy está apresentando da dobra da prótese... Por que esse tipo de problema acontece? Não é um problema muito comum. Ele acaba surgindo, principalmente porque ela é muito magra e provavelmente a prótese foi colocada em cima do músculo, então ela está mais em contato com o tecido mamário e próxima da pele. Com o passar do tempo, parte desse tecido glandular e gorduroso ele acaba sendo reabsorvido. Então, realmente, é fato, diminui, com o passar do tempo, diminui um pouco a mama. Além do que tem a questão de você se acostumar e querer um pouco mais também. Isso já é uma questão mais estética feminina, uma vontade feminina. Mas agora, o que aconteceu no corpo da Lizzy? Então, com o passar do tempo, ocorre um processo de cicatrização que o organismo vai apertando a prótese. Então, vai deformando... Se transformar numa cápsula. Exatamente. Fica uma película que envolve a prótese, ela vai fazendo uma contratura. E, de alguma forma, houve uma dobra e por isso que ela até sente quando ela passa a mão. Isso, machuca. Machuca, incomoda e chega a doer. Agora, a Lizzy disse pra gente que tem 285 mililitros. O senhor que tem experiência, como é que o senhor, por exemplo, indica para uma paciente o tamanho ideal para o corpo dela? Existe uma proporção, peso, altura, largura do corpo? Existe isso? Existe e, na verdade, a gente vai chegar junto a esse tamanho de acordo com essa proporção e, vamos dizer assim, a vontade do paciente. Então, por exemplo, ela pode me dizer, eu quero uma mama grande. Dentro dessa mama grande, você vai ter um limite de colocar dentro do bom senso. Você não vai colocar uma prótese gigantesca. No caso dela, ela aumentaria o quê? Em
25 mililitros, em 50 a mais? Quando uma paciente fala que gostaria de aumentar, e provavelmente no caso dela, que estaria sendo trocado de cima do músculo para debaixo do músculo, normalmente a gente pensa em 100 ml a mais. 100 ml a mais. Sim. Agora, falando de técnicas, eu sei que existem algumas formas de se colocar o silicone. Pelo menos 3 eu conheço. Sim. Uma é pela axila, Exato. pela auréola e outra também por baixo da mama, que fica na parte exatamente da dobrinha da mama. Suco inframamário. Isto. Qual dessas 3 técnicas, ou se existe alguma novidade, o senhor indica no caso da Lise, alguma mulher como a Lise? Então, aí realmente precisa ser avaliado, porque vamos dizer que ela tenha colocado essa prótese via axilar. Normalmente não é de escolha se fazer a troca via axilar, quer dizer, abrir a axila novamente. Ah, então quer dizer, se ela fez uma vez, ela não é indicada ser refeita pelo mesmo lugar. Pela mesma via, no caso de ser axilar. Porque você vai causar um trauma maior, você tem que abrir, tem que descolar. No caso, provavelmente tem a formação de cápsula, você tem que remover essa cápsula. Então, nesse caso, você acabaria levando um trauma muito grande de todo o peitoral. Okay. Então, pode ser feito ou pelo suco inframamário ou pela areola. Em uma primeira colocação, aí pode ser qualquer uma das 3. Qualquer uma de das acordo 3. com o caso, avaliação do cirurgião e da própria paciente. E qual o tempo de recuperação da cirurgia? O ideal é considerar em torno de um mês. 30 dias. Sem carregar peso, sem fazer esforço, sem estar se movimentando muito e principalmente sem fazer atividade física, trabalhando os peitorais. Agora eu quero mostrar as diferentes próteses que tem aqui em cima, porque essa aqui é bastante grande, é uma prótese mamária. Sim, prótese Qual a mamária. diferença desta para esta outra murchinha aqui? Então, essa é uma prótese de silicone texturizada e essa é uma prótese também, né, a parte externa é silicone, mas internamente ela vai ser preenchida com solução salina. Então é a prótese de solução salina, que você coloca, ela murcha e preenche com soro fisiológico. Muito bem. E esses outros formatos diferentes Aí aqui? são próteses. Essa aqui é uma prótese também mamária para reconstrução, que é o formato anatômico. Peraí, deixa eu mostrar aqui direitinho. Já vem com... Ah, ela tem um formato diferente, ela não é tão redondinha. Exatamente, ela já tem uma estética mais caída já da mama, mais usado para reconstrução. No caso de câncer de mama. Exato, quando você quer, por exemplo, vai mexer só em uma mama e você já tem uma outra mama que tem uma estrutura mais flácida, então você faz opção para esse tipo de prótese. E essas outras mais longas, estreitas e longas? São próteses que podem ser usadas na panturrilha, para bíceps, tríceps e até coxa, na parte interna da coxa. Então, homens usariam esse tipo de prótese? Homens e mulheres. Homens e mulheres. E essa outra quadradinha? Essa é para peitoral masculino. A homem também coloca peitinho? Também pode colocar. Hoje em dia, os homens procuram esse tipo de cirurgia estética? Sim, existe uma procura, não é tão grande, né? Eu não acho como que, das mulheres aqui no Brasil. Sim, sem dúvida. Dependendo do caso, a gente até contraindica, porque realmente o ideal é ir para academia e malhar, mas a gente tem alguns pacientes que têm uma malformação da região muscular e que tem uma indicação para isso. E essa outra aqui? Essa é para glúteo. Ah, essa daqui é para aumentar o bumbum. Sim. Você não vai fazer isso não, né, Lise? Olha, muito me interessa agora. Quem usa mais esse tipo de prótese? Homem ou mulher? Mulher. Mulher. Mas tem homem que usa? Tem alguns pacientes que buscam também. Por curiosidade, esse tipo de como é feita a colocação dessa prótese? Porque eu estou tentando imaginar isso no bumbum de alguém. Tá. Ela é feita uma incisão na parte medial interglútea, né? E é colocada numa posição lateralizada, de forma que essa parte menor vai ficar superior e a parte maior fica preenchendo e arredondando mais o quadril. Então ele vai ficar mais com formato de coração, Isso. mais redondinho fica mesmo. Uma posição mais oblíqua. Olha só. Agora, doutor, me diga uma coisa. Uma pessoa que usa prótese de glúteo, ela não vai poder tomar injeção. Ela tem que avisar a pessoa quando tiver que tomar uma injeção. Sim, isso é uma contraindicação, né? O que pode se tomar acontecer? uma injeção vai furar a prótese e aí você vai ter necessidade de troca.
Ao longo do tempo, apesar de que as próteses hoje em dia elas são incoercíveis, né? Se você faz um corte, um furo, ela não vaza mais, mas com o passar do tempo esse silicone vai entrar em contato com o organismo e aí sim, além do que você vai estar injetando um medicamento dentro da prótese, né? Que não vai ter efeito nenhum no seu corpo. Sem um efeito e além do que poderia dar algum processo depois de inflamação ou até mesmo infecção. Então quer dizer, quem decide colocar esse tipo de prótese precisa realmente sempre avisar caso tenha necessidade ou de outra cirurgia ou de alguma aplicação de medicamento. Sim. O que a gente coloca é que quando uma pessoa, vamos dizer, não é que ela vai precisar andar com uma carteirinha dizendo eu tenho uma prótese no bumbum. O que acaba acontecendo é que se ela sofre um acidente, que de alguma forma ela está inconsciente, não tem ninguém da família que possa dar essa informação, dificilmente essa paciente vai ser submetida a uma injeção intramuscular no glúteo. Vai se procurar pegar uma via de acesso, normalmente de grande calibre, para você estar socorrendo essa pessoa, levando para UTI até que ela se torne consciente. Então, mais lá na frente que talvez ela tivesse indicação de uma injeção intramuscular. Muito bem, doutor Marcos Vinícius Santos, muito obrigada pela explicação, pela aula aqui. Muito obrigada, viu? Muito prazer, obrigado. Lizzy, fale. Primeiro, juízo. Boa sorte. Obrigada. Tudo vai dar certo, vai correr bem. Cuide da sua saúde que, é rapidinho, viu? Eu preciso de você no reality. Tá bom? Uma semana. Uma semana, rapidinho. Uma semana estou pronta já. Boa sorte na sua cirurgia. Cuidado com a sua recuperação. E tô te esperando aqui, novinha em folha, bonitona, pra gente continuar o trabalho com o Saindo da Rotina. Doutor, muito obrigada pelas dicas. Daqui a pouquinho, você de casa.